noite a todos. Não sei se o microfone está ligado, mas a acústica da sala é boa. Estamos a falar na beleza do convite. É da responsabilidade da Fundação, mas não minha. Posso elogiá-la, mas penso que já conhecem, uma vez que estão aqui. Queria agradecer à Câmara Municipal de Lisboa o facto de ter disponibilizado este magnífico espaço para um magnífico livro, mas queria sobretudo agradecer ao professor Oliveira Martins o facto de se ter disponibilizado a apresentar este livro. Eu poderia dizer que qualquer um dos livros desta coleção seriam brilhantemente apresentados pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins. Escolhemos este porque sabemos da ligação que teve à Rússia através do Centro Nacional de Cultura e das deslocações que lá fez. E também devido à sua admirável cultura enciclopédica, ao facto de ser um dos maiores vultos da cultura portuguesa contemporânea, uma pessoa capaz de apresentar e sintetizar o brilhante ensaio de José Milhazes, a quem também agradeço, de uma forma que, penso eu, irão gostar. Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra é sua e, em nome da Fundação, muito obrigado. Muito obrigado, antes de mais. As palavras do professor António Araújo são palavras muito injustas e simpáticas, levo-as à conta de uma amizade e admiração que temos de há muito. Quando o convite me foi feito, eu não tive dúvidas em corresponder positivamente, antes de mais pela qualidade do autor, o professor José Milhazes, que eu tive o gosto de conhecer há alguns anos atrás, em Moscovo, justamente, onde desempenhou funções extraordinariamente importantes na ligação entre a cultura portuguesa e a cultura russa. E este livro é um livro que fazia falta. Comentando um pouco antes de entrarmos aqui o tema, eu dizia que, infelizmente, há uma grande ignorância a propósito da relação entre a Rússia e a Europa. E essa ignorância deve-se fundamentalmente a um grande desconhecimento. Desconhecimento que não é só apenas português, é um desconhecimento europeu. Aliás, diga-se que muitos dos desenvolvimentos recentes da questão ucraniana se devem à ignorância sobre o cerne da questão e a importância geográfica e geoestratégica desta região fundamental daquilo que é a Europa, o cabo da Ásia, o grande cabo da Ásia. Mas, sendo a Europa um grande cabo da Ásia, José Milhazes, com grande rigor e um enorme espírito de síntese, uma vez que eu devo saudar muito especialmente esta coleção e dizer que ela permite ir ao encontro de uma necessidade de informação e de conhecimento que é hoje indispensável para uma cidadania responsável. Portanto, a primeira homenagem, e na pessoa aqui do professor António Araújo, velho amigo, é dizer que, de facto, esta coleção é muito equilibrada, é uma coleção importante e esta obra fazia falta. E ninguém melhor do que o José Milhazes para apresentar. Recordava também, um pouco antes de começarmos, que quando o Centro Nacional de Cultura foi a Moscovo e a São Petersburgo,
Muitas pessoas perguntavam como é que, num ciclo que se chama Os Portugueses ao Encontro da Sua História, se vai à Rússia. Terá a Rússia alguma coisa a ver com a história portuguesa? Tem e muito, como aliás fica demonstrado. Há um capítulo inteiro que José Milhazes dedica justamente a esse tema, ao tema das relações entre Portugal e a Rússia. E a verdade é que, não falando já nas relações mais antigas que levaram os portugueses até ao Báltico e levaram os portugueses à Europa Central, em que nós encontramos Damião de Góis em Cracóvia, etc., nós vamos encontrar, sobretudo com o czar Pedro I, um papel efetivo de portugueses que tiveram um protagonismo significativo. Antes de mais, o primeiro prefeito da cidade de São Petersburgo, António Vieira, em russo de Vier, uma das famílias imperiais mais importantes. António Vieira é um cristão novo que Pedro I encontra nas suas viagens europeias e há uma empatia tão grande que António Vieira torna-se o braço direito, o prefeito, o chefe de polícia de São Petersburgo, a nova capital da Rússia. E, por outro lado, temos um outro português, João da Costa, o bobo culto do czar russo. Nós sabemos, eu poderia dar-vos aqui muitos exemplos, a propósito de Catarina a Grande, a relação muito próxima com António Ribeiro Seixas, outro cristão novo, outro judeu, cristão novo, enfim, que tem, de facto, um papel muito importante. Ele, como médico, vai tratar a jovem princesa alemã, que tornar-se-á czarina, e vai ser o conselheiro muito próximo de Catarina, ainda que não presente no território russo. E estávamos por graça aqui a dizer que isso garantiu justamente uma certa calma, um certo sossego por parte de Ribeiro Seixas, uma vez que, estando na Holanda, era fácil ser conselheiro da czarina. Czarina que, naturalmente, se tornou a mulher forte do Império Russo. Mas, naturalmente, nós podemos andar, as relações no domínio científico são absolutamente extraordinárias, de uma importância grande, mas também no domínio artístico. Luísa Todi é uma figura absolutamente fundamental. A czarina Catarina adora, tem um verdadeiro fascínio pela sua arte, pela sua fantástica capacidade de ser uma figura de primeiro plano na ópera do seu tempo. E, naturalmente, que nós poderíamos dar muitos outros exemplos obviamente que esta relação
este fascínio, é um ponto de partida relativamente a uma obra. Eu comecei pelo fim, mas o Dr. José Milhazes é profundo conhecedor da relação moderna, porque o livro não é um livro de história, não é? O livro é um livro da relação atual entre a Rússia e a Europa, que parte da compreensão da realidade histórica. Aliás, devo dizer que a tal ignorância que eu há pouco referia deve-se justamente à incompreensão da realidade histórica, mas projeta-se no dia atual, no momento atual. E é nesse sentido que o livro está muito bem organizado. Muito bem organizado. É um livro muito fácil, muito acessível. E, portanto, é um livro obrigatório. Eu diria que hoje não há ninguém que queira compreender a geoestratégia europeia se não ler este livro. Aí, professor António Araújo, é dos livros mais importantes que foram publicados nesta coleção. Por isso, lhe agradeço até ter-me permitido aqui dizer isto. É dos livros mais importantes. Antes de mais, começa por algo que é crucial, que é o seguinte: é percebermos o papel, o lugar da Rússia, de Kiev, na Europa. É por isso que há pouco, quando eu falava da questão ucraniana, eu por graça costumo usar esta expressão. Relativamente à Rússia moderna, a questão de Kiev é uma espécie de Guimarães para a história portuguesa, não é? E, portanto, era uma espécie de Guimarães estar fora de Portugal. É verdade, estar fora, aqui explica-se muito bem porque que em determinado momento Kiev ficou fora. De facto, na Constituição das Nações Unidas e nos fundadores das Nações Unidas, a antiga União Soviética quis ter 3 votos, não é? 3 votos. O voto da União Soviética, o voto da Ucrânia e o voto da Bielorrússia. Pronto, naturalmente que pensando no império talvez de 1000 anos, não é? Acontece que os impérios são mais fugazes. E temos que começar justamente por aqui. Kiev é algo de matricial na cultura russa. A expressão cultura russa é uma expressão já de si ambígua, como vem aqui bem explicado. Porquê? Porque a Rússia é construída a partir de uma matriz, que é uma matriz eslava, mas a verdade é que tem a sua relação próxima com o Báltico e, designadamente, com os povos nórdicos. Russo tem a ver com a cor do cabelo, naturalmente. O russo tem o cabelo vermelho, como é evidente. Ora, o cabelo vermelho é o cabelo vermelho dos homens e do Báltico, como é evidente. Bom, a Rússia de Kiev na Europa. E esta questão, já vão ver que nós nos vamos aproximando de algo de absolutamente crucial para a percepção desta relação. É que, verdadeiramente, a matriz desta obra é a relação entre a Rússia e a Europa. Certamente que já se aperceberam, e se não se aperceberam, rapidamente apercebam-se. Está a passar na televisão a série, mais uma série, por sinal de qualidade, A Guerra e Paz. Guerra e Paz de Leão Tolstói. Meus queridos amigos, A Guerra e Paz de Leão Tolstói é feita originalmente em 2 línguas, o russo e o francês. É um livro bilingue. Não estou a dizer isto por acaso. Estou a dizer porque justamente essa relação com a Europa é uma relação perfeitamente natural. É uma relação importante. Temos que perceber que não há Europa
Não há geoestratégia europeia sem a compreensão de um modus vivendi com a Rússia, do lugar da Rússia nessa relação. Já veremos. Depois, naturalmente, a importância que, a partir desta matriz, a matriz de Kiev, o reino de Moscóvia, e naturalmente a percepção de um acontecimento que é a queda de Constantinopla. E esse acontecimento, a queda de Constantinopla, é extraordinariamente importante, uma vez que a segunda Roma, caindo sob o Império Otomano, vai necessitar de uma nova Roma do Oriente. Qual é a Roma do Oriente? É a Roma centrada no reino de Moscóvia. É Moscovo. As pessoas às vezes não entendem que há esta história, que há a queda do Império Romano do Oriente, e a queda do Império Romano do Oriente leva, não por acaso, a invocar um novo cesarismo. Daí a expressão César. Porquê César? É justamente Roma que está em causa. É a matriz de Roma. E, naturalmente, que a compreensão daquilo que, com grande felicidade, José Milhazes designa como a janela para a Europa. E a janela para a Europa significa, no fundo, a compreensão de que o czar Pedro I, que herda do século XVII duas complicadas tarefas, pois o seu país necessitava de saídas durante todo o ano. As duas saídas para o mar é uma saída do frio e uma saída do quente. Recentemente, todo o tema da Crimeia, todo o tema de Sebastopol é justamente esse tema. A necessidade de haver um porto de água quente. O mar Negro dá acesso ao Mediterrâneo. E os dois mares são igualmente importantes. Dois problemas que o czar tem para resolver. As duas saídas. O Báltico e o Negro. E este último era uma espécie de mar interior do Império Otomano, enquanto o primeiro era controlado pela Suécia. E era necessário, em termos geoestratégicos, afirmar uma nova potência. E essa potência é afirmada, justamente. E é o czar Pedro I que vai justamente abrir essa janela para a Europa. Durante os primeiros anos do seu reinado, o czar russo virou-se completamente para o sul. Conseguiu alguns êxitos com a conquista da cidade de Azov e a construção da fortaleza de Taganrog, que lhe deram o controle do Mar de Azov, mas o Estreito de Kertch, que dava acesso ao Mar Negro, continuava nas mãos dos turcos. Porém, os aliados da aliança antiturca, Áustria, Veneza e Polónia, começaram a dar sinais de que não estavam interessados na continuação da guerra contra o Império Otomano, deixando Pedro I isolado. Este ainda tentou, durante a grande embaixada de 1697-98, ganhar o apoio dos países europeus para a guerra contra os turcos, mas perante o seu fracasso decidiu voltar-se para o Báltico. Esta é que é, no fundo, a grande questão. E a Rússia vai desenvolver justamente, a grande Rússia, a Santa Rússia, vai se desenvolver com Pedro I a partir de uma lógica de integração na Europa. É, afinal, a transição. Quando eu comecei invocando o cabo da Ásia, que é a Europa, esse cabo da Ásia tem uma zona de transição crucial. E essa zona de transição chama-se Rússia. E é a partir daqui que, justamente, é construída esta reflexão, esta obra, onde, justamente, nós encontramos, a cada passo, a percepção
daquilo que é uma sociedade que tem componentes europeia e asiática, mas que não existe, não se afirma, se não se declarar clara e inequivocamente como uma presença necessária na Europa. E esta, no fundo, é que é a grande questão. E é a grande questão que leva, com a Primeira Guerra Mundial e com a posição alemã relativamente à Primeira Guerra Mundial, para resolver o problema, não é? Portanto, tentar resolver o problema, embarcando Lenin da Suíça para a Rússia natal, para justamente terminar com a frente oriental e poder resolver através de uma concentração na frente ocidental. E é aqui que a Rússia se torna de copiadora a modelo. E é justamente esta questão importante, que aqui é analisada com um grande rigor, um grande pormenor, mas esta fase que leva justamente a velha Rússia a tornar-se a União Soviética, vai afirmar aquilo que o autor designa como o euroazismo. E este euroazismo é justamente a compreensão de que para a Europa é fundamental este império, este novo império, este sucedâneo do império, mas nesta articulação com a Ásia. Aliás, é esta articulação com a Ásia que leva a que quer Napoleão, quer Hitler vão encontrar um desastre ao afrontarem, ao terem a ilusão de que era possível a conquista de uma parte significativa do território russo. Ora, não vos vou, naturalmente, aqui, porque é uma regra fundamental e o professor António Araújo não me perdoaria, não vou agora aqui pormenorizar-vos o livro, porque naturalmente o livro tem que ser adquirido, não é? Devidamente, e os apresentadores não podem esgotar o tema do livro, têm apenas que levantar o véu sobre o mesmo, e é isso que eu procuro, dizendo, em síntese, o seguinte. Primeiro, a fundamentação que o autor nos dá relativamente a este tema é uma fundamentação de um extraordinário rigor. A segunda é de que este subtítulo é crucial para a compreensão da obra. Uma parte do todo. Qual é o todo? A Europa. E é nesse sentido que nós temos, afinal, de entender que o grande problema hoje, na Europa, no Mediterrâneo Oriental, a causa, no fundo, da paz, depende da compreensão do lugar e do protagonismo da Rússia no contexto europeu e euroasiático e mediterrâneo oriental. E é a falta de compreensão disto que nos leva
há necessidade de ouvir com cuidado aquilo que o nosso autor diz no fecho da sua obra. O mais provável é que a elite económica e política russa se divida à medida que a crise se aprofunde e possa ocorrer um golpe palaciano com vista a mudar a política do país. Este processo talvez pudesse ser acelerado se a União Europeia revelasse mais eficácia na resolução dos seus problemas internos e conseguisse elaborar uma política comum em relação à Rússia. Esta política deveria ter duas componentes. Uma delas passaria por exercer uma pressão mais eficaz e clara sobre os atuais dirigentes russos, mostrando-lhes que, por exemplo, é o povo ucraniano e não Moscovo que tem o direito de escolher com quem fazer alianças, não dando ao Kremlin privilégios especiais naquilo a que chama o estrangeiro próximo. Outra será continuar a manter os canais de diálogo ainda existentes e, se possível, desenvolver novos, pois a União Europeia nada ganhará com o isolamento ou o encurralamento da Rússia. Além do mais, a Rússia é essencial para a solução dos mais graves problemas internacionais, sendo um aliado indispensável, por exemplo, na luta contra o terrorismo islâmico, pois este é também uma séria ameaça para Moscovo. A história mostrou que, não obstante todas as vicissitudes e dificuldades, a Rússia é um país com fortes raízes europeias. Os grandes momentos da sua existência estão ligados ao velho continente, restando apenas continuar à procura do melhor modus vivendi entre todos os povos europeus, onde as suas tradições, costumes e direitos sejam respeitados. Esta é a questão fundamental. É esta a síntese de uma obra extraordinariamente bem informada, uma obra extraordinariamente clara e inequívoca nos elementos em que se baseia. Afinal, temos de compreender que é este modus vivendi e esta fórmula é exatamente a fórmula correta que devemos utilizar. Não é, naturalmente, ter a ilusão de que se encontra uma solução qualquer definitiva. Não. É a compreensão de que, a partir do entendimento da história, a partir do entendimento das raízes, nós não podemos esquecer, por exemplo, que a cidade de Kazan é a cidade com influência muçulmana mais ao norte do Equador. Não há outra cidade de tanta influência, historicamente, como é importante Kazan nesta cultura, neste contexto. Pois bem, tudo aquilo que aqui está merece serena reflexão. Mas mais do que isso, merece consequência. Dr. António Araújo, esta obra é uma obra que vai ter que ser oferecida aos ministros dos negócios estrangeiros que queiram compreender alguma coisa relativamente ao que se passa hoje no mundo. Parabéns, Dr. José Milhaço. Obrigado. 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 Obrigado, doutor. Obrigado. O que é que eu posso dizer depois disto? Quero agradecer, claro,
primeiro de tudo à Fundação, ao Dr. Lopes, ao Dr. António, que tiveram digamos, a paciência de me deixar escrever este livro, a toda a gente da Fundação, porque devo dizer que em Portugal eu já publiquei bastantes livros, mas a forma como a Fundação organizou tudo deixou-me completamente espantado. Quer dizer, não se brinca em serviço naquela Fundação, pelo menos a julgar a forma como organizaram tudo, desde a sala fantástica, passando pelo convite maravilhoso que normalmente as pessoas podem dizer e tal, mas isto é daqueles estereótipos da Rússia, as matrioscas. Mas é um estereótipo que está muito, muito, muito bem desenhado, muito bem feito. Daí que, para mim, devo dizer que é uma honra ver o meu livro, este meu livro publicado. É um tema complicado, como vocês irão ver. É um tema que esta discussão do papel da Rússia na Europa e das relações entre a Rússia e a Europa começaram desde que existe a Rússia e desde os contactos que nós conhecemos com o velho continente e que atravessou toda a história e continua hoje a ser motivo de forte discussão dentro da própria Rússia. Claro que hoje, neste momento, infelizmente, a discussão não é tanta porque existem, outra vez, ideologias oficiais, que é uma forma de se matar a discussão, mas as ideologias oficiais passam e as grandes questões têm que ser colocadas. Por exemplo, uma daquelas coisas que a mim me faz alguma impressão é quando alguns tentam justificar que a Rússia não pode ser uma democracia. Pelas dimensões, pela maneira de pensar, e eu costumo responder: as pessoas que nunca provaram caviar preto não sabem se ele é bom ou mau. Eu provei, gostei imenso, e certamente que os russos, se tivessem a possibilidade de provar a democracia, uma democracia mais ou menos verdadeira e não pseudo-democracias ou quase-democracias, como aquela que existiu nos anos 90 na Rússia ou a que existe atualmente. Pelo contrário, isso aí até cria nas pessoas uma certa aversão a conceitos como democracia. E há criação por parte da ideologia oficial de mostrar que na Rússia existe uma democracia, mas uma democracia sui generis, uma democracia chamada democracia soberana. E são estas questões que eu abordo, algumas delas aqui no meu livro, que eu acho que são fundamentais para se compreender, não só para se compreender, digamos, a forma como as autoridades, os dirigentes russos reagem. Muitas vezes nós pecamos, as diplomacias europeias pecam por estarem convencidas que sabem tudo e que os outros é que têm que aprender. E chegam lá e
tentam, digamos que, impor os seus padrões e, às vezes, de forma completamente desastrosa. Quer dizer, nós, quando estamos a tratar a Rússia e a consideramos, como eu a considero, europeia, nós estamos a tratar com um país civilizado. Nós estamos a tratar com um país com um grau de cultura muito alto. Quer dizer, nós não estamos a tratar de um país... E, às vezes, o tratamento que foi dado à Rússia, principalmente depois da queda da União Soviética, fazia lembrar um pouco o comércio que se fazia nos primeiros tempos da colonização em África. Levava-se espelhinhos para trazer de lá ouro. Fazia-se dos russos uma espécie de idiotas. De pessoas que precisavam de ser educadas, mas de uma forma que a Europa, digamos até, diria mesmo a Europa e os Estados Unidos, neste caso, humilharam os próprios russos. Quando eu repito sempre muitas vezes, a famosa tese do fim da história, quando foi publicada pela primeira vez esse artigo a falar do fim da história, e eu ouvi muitas pessoas que diziam que a Rússia acabou. A Rússia agora não vale 2 tostões, quer dizer, aquilo está completamente de rastros. A Rússia nunca mais vai ser um protagonista no futuro. E eu já naquela altura dizia que a história não acabou, a história ainda não começou. E como nós estamos a ver, ela ainda agora está a começar. E exatamente porque nós, muitas vezes, desprezamos os parceiros, o outro. Estamos convencidos que nós é que sabemos, nós é que temos a razão, nós é que, esquecendo a grande riqueza cultural, por exemplo, da Rússia. Quer dizer, não vem à cabeça de ninguém dizer que o Tolstói ou o Dostoiévski eram escritores asiáticos, não é? Eles são escritores europeus e de primeira. Eu falo da literatura, como podia falar de outras coisas, música, por exemplo. Quer dizer, nós estamos a tratar com um povo que é um povo que tem, digamos, tem bases sólidas que permitiriam, e que eu acho que irão permitir, poderá não ser proximamente, esta maior aproximação com a Europa. Porque a Rússia, na Ásia, não tem futuro. Esta propaganda que o Kremlin faz de que nós vamos virar as costas, ou às vezes até há lá umas canções pimba pró-putinistas, que em vez de dizer virar as costas, dizem virar outra parte, que eu não vou aqui revelar à Europa. Há uma canção pimba muito popular, exatamente com essa letra. Isso é um engano da propaganda. Porque, primeiro, a Rússia, na sua ligação com a China, é uma ligação desigual. A China é um gigante em termos económicos. A Rússia só é o que é porque tem bombas atómicas, porque se não tivesse, as pessoas olhavam para aquilo como a Nigéria ou como dizia o Gorbachev, o Alto Volta. Só que era o Alto Volta que tem bombas atómicas, e então nós também temos de ter isso em consideração. Ao menos devemos ser pragmáticos ao ponto de quando tratarmos com a Rússia, termos isso em conta. Daí que esta chamada viragem para o Oriente, ela, se acontecer, será um desastre para a Rússia. No mínimo, o que tem de acontecer é olhar, e todos devem olhar, para o escudo russo. O escudo russo que foi herdado de Bizâncio. A águia bicéfala. A águia que olha para 2 lados.
olha para o Ocidente e olha para o Oriente. Mas, e para concluir, e se vocês forem, por exemplo, uma coisa muito curiosa, a ler os textos, discursos do presidente Putin, eu ainda há pouco tempo estava a ler um livro e encontrei um discurso que ele fez perante na Escócia, quando da visita à Inglaterra, a primeira visita dele à Inglaterra em 2004, em que ele disse que não há dúvidas, a Rússia é a Europa e a Rússia sem a Europa não existe. Claro que ele agora tem outro discurso, mas, digamos, isso é para consumo interno e para, digamos, tentar desviar a atenção das pessoas dos problemas fundamentais. Daí que eu, quando escrevi esta obra, tive como objetivo tentar mostrar que existe a Rússia, que a Rússia não é o tal urso com os dentes afiados, também não é nenhuma santinha, porque isto em política internacional não há santos e pecadores. Não sei se há santos sequer, pecadores sei que há, agora santos não sei. E que eu tentei mostrar a forma de ler a Rússia, de se olhar para a Rússia, de se tentar colocar a Rússia no seu sítio certo. Ou seja, a Rússia é a Europa. E eu digo outro exemplo daqueles muito lineares, que se nós colocarmos um português e um russo, e um português e um finlandês ao lado, e compará-los não do ponto de vista do cabelo vermelho ou loiro, mas do ponto de vista de mentalidade, de forma de atuar, de forma de pensar, e eu garanto-vos que o russo está muito mais perto do português do que um finlandês do português. Eu tenho aqui amigos russos que poderão discordar ou não, mas eu acho que eles até concordam, porque é verdade, existe este espírito. Além disso, nós temos as tais raízes comuns que nos fizeram separar em determinada altura, mas que nesta altura podem ser importantes para nós irmos ao encontro, que é a questão do cristianismo. Os russos são cristãos como nós. E os cristãos ortodoxos, se nós formos ver no fundamental, digamos em termos teológicos, as diferenças até não são muitas. O grande problema deles é o Papa. Se o Papa fosse um bispo igual aos outros, estava tudo muito bem. Porque depois a forma de benzer, isso aí já era uma questão dos 2 dedos ou 3 dedos, é uma questão muito mais fácil de resolver. Mas é o problema do Papa. O Papa não pode ser, digamos, o chefe incondicional da Igreja. Porque em termos teológicos, as diferenças são muito poucas. E isso permite, inclusivamente, agora, criar a tal frente que é muito importante. Podem-me chamar conservador e chamar-me outros nomes que eu não fico preocupado, para a defesa dos valores europeus. A Rússia tem que participar e sem ela nós não seremos capazes de defender os chamados valores europeus que são a base da nossa civilização. Já para não falar da questão do terrorismo, como o doutor de Oliveira Martins falou e muito bem, nós estamos num momento muito perigoso e a Rússia poderá funcionar outra vez como uma almofada para a Europa quando o conflito, a luta contra o terrorismo, se alargar, como é muito previsível, à Ásia Central. Quando o Afeganistão sair de lá para fora, quando nós olharmos para os talibã como anjinhos em relação ao chamado Estado Islâmico,
e o mal entrar na Ásia Central, vai ser a Rússia que vai ter que dar a cara no combate direto ao terrorismo. E isso aí é uma coisa que nós também devemos ter em conta. E só para terminar, gostaria de dizer que só ficarei contente e satisfeito depois de ver das vossas críticas, das vossas opiniões. Digam-me, escrevam-me, porque tudo que está neste livro não são verdades absolutas. Daí que ficaria muito contente se dessem até ideias para futuros trabalhos. Não sei, talvez seja importante. E agradecer uma vez mais a possibilidade que me deram de publicar este livro à Fundação. Obrigado a todos. E agora, se tiverem pachorra, leem as 100 páginas que eu escrevi. 101. Eu ultrapassei a norma meia página. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado a todos por terem vindo. O autor está disponível para assinar exemplares da obra. Só autógrafos. Agradeço muito. Muito obrigado. Muito bem.